Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. A saudação também a todos aqueles que se unem a nós e outras localidades. Então, a todos que também nos visitam, é uma alegria os termos aqui conosco, então, nesta noite. Uma noite bem chuvosa, em Lajeado e também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Que Deus continue guardando e abençoando, então, a cada um, em todos os dias, em todos os momentos. Eu quero saudar de forma especial Dona Clarice Fac, a primeira que fez o cumprimento nessa noite. Então, boa noite, Dona Clarice. Também a Márcia Elisa Daman, saudando a todos. A Malise Petri também desejando um abençoado estudo para cada um. Marco Antônio Bucha, mesma forma. Grande abraço, Marco. Maravilhoso estarmos juntos aí então nessa noite. Também o Valdecir Machado Rodrigues, né, nosso guerreiro aqui também da Congregação Cristo. A minha filha Luísa, lá de Santa Maria. Deus guarde, abençoe você, filha. Ainda o Lorivaldo Nilo Lamp, né, saudando a todos. Boa noite, Lorivaldo. E ainda o Luciano de Castro. É bom estarmos juntos, Luciano, né? Mais uma oportunidade de encontro e assim também de estudo da Palavra de Deus. Também boa noite aí para o Nestor Paulo Green. Boa noite, Paulo. Um abraço aí também, né, Nestor aí, Paulo Green. Também para tua esposa, né, o Ruby Bayer, esse povo querido aí de Bom Retiro do Sul. Forte abraço. André Luiz Kunze, família, bom estarmos juntos. Que bom que deu certo aí, né, Adelar? Tamo junto, é nós. Seu Econcel lá de São Lourenço, é sempre uma honra a vossa presença, uma satisfação estarmos juntos aí nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Silvério, Ernie Schneider, também um abraço aí para tua esposa, né? Deus abençoe a nós nessa noite, a Danila, também o Eugênio, forte abraço para vocês, queridos. A Yara Kuhn também, Deus guarde e abençoe sempre. Que bom que a senhora está aqui também para esse momento de estudo. Saúdo ainda a Marlene Schneider, também Edila Arendt, Desmar Dente, Maria Gabriela. Olha que bênção, Maria Gabriela. Um abraço para ti, para o seu Hugo aí também, aí para os filhos, para esses tesouros especiais que Deus vos concedeu aí e que também são nossos aí, tesouros da Congregação Cristo aí. Maria Odete Kirs também, boa noite. A Nair Schneider também, satisfação vossa presença, muito bem-vinda. Dona Verna Gitz, forte abraço, Dona Verna. Dona Ilse Miller, lá de Três Passos. Querida, Deus guarde e abençoe também a senhora, né? Quantos momentos especiais tivemos juntos presencialmente em Estrela, na Congregação Trindade, estudos bíblicos também na vossa casa, né? Que coisa boa, Dona Ilse, podendo, mesmo distante aí, agora a gente podendo estar junto aí, nesse momento de estudo, nos unindo aí, para assim juntos estudarmos a Palavra de Deus. Também Agnes Manta, e Deus guarda, abençoe vocês também, né? Em todos os dias e momentos, esse povo querido lá do região das Missões, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E assim também a todos os demais que vão se unindo a nós também aí para mais um estudo. É uma satisfação estarmos juntos aí. Quero, neste momento, então, convidá-los, né, para que nós possamos invocar a presença de Deus juntos aí e falarmos com Deus em oração. Assim, cada qual, né, no seu local, juntamos as mãos, fechamos os olhos e vamos falar com o nosso Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nesse momento nos reunimos e queremos, em primeiro lugar, te render graças, agradecer por tudo que Tu és. Tu és um Deus perfeito, poderoso, onipresente, onisciente, eterno, justo, santo, um Deus que nunca muda, um Deus que é grande no amor e na misericórdia. Te louvamos por isso. E Tu manifestas isso de muitas formas, em muitos momentos.
E é esse o nosso motivo de louvor, gratidão e serviço a Ti. E sabemos que a forma mais especial que Tu tinhas para manifestar o Teu amor e a graça, Tu o fizeste por Jesus, Teu Filho amado. Então, por Jesus somos Teus filhos, temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua presença, a Tua bênção na nossa vida em todos os dias e momentos. Te louvamos por esse dia que Tu nos concedeste, também por nos teres guardado até o presente momento, por podermos estar aqui nos encontrando contigo e uns com os outros também na Tua Santa Palavra. Queremos estudar mais uma vez através dessa live. Neste momento, nós também te pedimos perdão pelos pecados. Tu sabes quanto te agredimos em pensamentos, palavras e atitudes. Perdoa a cada um de nós, que pelo Teu Santo Espírito possamos mais e mais fazer aquilo que Tu esperas de nós. Que possamos te testemunhar e levar outros a Cristo Jesus, para que mais pessoas, então, na ação de Teu Santo Espírito, possam crer em Teu Filho amado e viverem as Suas palavras e promessas nesta vida e também para a eternidade. Usa-nos como Tuas testemunhas, ó Senhor Deus, como bem lhe aprouver. Neste momento, colocamos também diante de Ti os idosos que lutam com fragilidades físicas, os enfermos. Concede a cura, te pedimos, ou concede a força para enfrentarem a tribulação ou o céu quando Tu os quiseres chamar. Enfim, Tu sabes, ó Deus, o que é melhor para cada um dos Teus filhos que luta com a doença. Queremos neste momento também, ó Deus, colocar diante de Ti as ansiedades, as preocupações, as dores, as lutas, os sonhos que temos. Olha também para os enlutados, console e fortaleça estes na esperança de um reencontro com seus queridos em Jesus. Te louvamos pelos aniversariantes desses dias e te rogamos os continues guardando e abençoando na Tua graça e Teu grande amor. Enfim, Senhor, certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção, nós aqui oramos por Jesus, o único e suficiente Salvador e Mediador, aquele que garante que as nossas orações são ouvidas por Ti. Amém. Neste momento queremos cantar então mais um hino, né? E aproveito aí para saudar também a Jurema Schneider. Boa noite, Jurema, aí do bairro Olarias de Lajeado. Dona Lidi Schmidt também, forte abraço, Dona Lidi, um abraço para a senhora, sua família. Leonilda Reisner também, né? Deus guarde e abençoe também a senhora em todos os dias, em todos os momentos. A Lourdes Wildner também, né? E a sua mãe, um abraço aí também, para sua mãe também, um abraço para o seu Ayrton, né? O esposo. Deus guarde e abençoe você sempre, em todos os dias, em todos os momentos, né? Que coisa boa, né? Dentro desses acessos, alguns nós temos grupos familiares participando do estudo. Isso é uma bênção, isso é muito bom. Imagino que a maioria aqui esteja acompanhando talvez pelo celular, mas alguns pelo computador, né? Ou até mesmo pela televisão, onde toda a família pode acompanhar o estudo juntos, e isso é maravilhoso. E posteriormente esse estudo também é disponibilizado no YouTube e muitas pessoas têm acompanhado no canal da congregação posteriormente essa oportunidade, ou ainda no meu próprio canal também, né, assistido, né, ou tendo esse momento de estudo, o que é maravilhoso. Tá? Saudação aí também para a dona Silvia Raunstein e família, né, a Samara Reuser também. Samara, um abraço para ti, né, que bom estarmos juntos aí, né? Eu sei que a Samara também está aí pela foto, aí apareceu a foto, viu, Samara? Deus abençoe você, né? Muito bom estarmos juntos. Vamos cantar mais um hino em preparação ao momento do estudo nesta noite, certo, Rudy? Então, Rudy Lamp também, um abraço aí para ti, Rudy. O hino de número 82 do Inário Louvai ao Senhor. Andam procurando. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando achar
Muito bem, o estudo desta noite, também seguindo publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o livro de estudos bíblicos, volume 41, que tem como tema Agradecidos, Compartilhamos Cristo, publicação, então, deste ano de 2026. E o estudo desta noite é o estudo de número 8, página de número 56 do livrinho, quem tem possibilidade aí de acompanhar, então, na sua casa. Quem o tiver, tem essa possibilidade. Se não, bem está. Então, acompanhemos assim o momento, então, do estudo nesta noite, né? Um abraço também, seu Ademar Heller, de Canguçu Velho. Um abraço, seu Ademar. Elaine Spitzer, aqui da Congregação Cristo. A Márcia Bonenberg. E também a Renita Groy, que já foi aqui desse chão, né? Agora está em Caxias do Sul. Deus guarde e abençoe, dona Renita. Forte abraço, né? Uma satisfação ter a senhora aqui também conosco, então, nessa noite, para mais esse estudo bíblico. Os temas deste ano de estudos começam todos da mesma forma. Sou grato. É a primeira expressão. Grato pelo quê? Porque eu fui alcançado pela missão de Deus. Sou grato por uma fé que vai além das aparências. Sou grato pela paz e ter um Deus que é por mim. Sou grato porque no culto Cristo serve e fortalece o seu povo. Sou grato pela oportunidade de crescer na fé e no conhecimento da palavra. Sou grato pois pastor e congregação estão unidos na mesma missão. Sou grato porque o amor do Senhor é insistente e alcança os afastados. Sou grato e sinto alegria em convidar outros para estar com Jesus na igreja. E esse é o tema do estudo de hoje. Sou grato. Sim, eu sou grato por tudo. Pelo que Deus é, pelo que Ele fez e faz, por suas palavras e promessas, o seu amor e cuidado, porque em Jesus somos filhos, porque em Jesus temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o amor, o cuidado, a presença de Deus, porque em Jesus não há motivo para temermos, desanimarmos, muito menos desesperarmos, então, na nossa vida. Agora, que privilégio, sou grato porque eu também tenho a possibilidade de convidar outros para estar com Jesus na igreja. Ou seja, eu sou grato porque eu também sinto alegria por poder fazer isso, em poder convidar outros para estarem com Jesus na igreja. Quem sabe incentivando-os, animando-os, ou trazendo de volta, ou buscando. E esse é um desafio de toda a igreja, do pastor, dos líderes, dos membros e de cada cristão. Você que vê pessoas, tantas pessoas vivendo sem Jesus, sem o amor e a graça de Deus, e nós caminhando rumo à salvação, à vida eterna. Por um lado é uma bênção, um privilégio, por outro lado é triste ao ver que tantos, infelizmente, caminham para a condenação, ou estão frágeis e fracos espiritualmente, vivendo longe da igreja, não se alimentando devidamente na palavra, da própria Santa Ceia. Então, isso é muito triste nesse aspecto aí, né? A gente olhando essa triste realidade. Então, nós temos o privilégio e é com alegria que podemos ser instrumentos para incentivar, animar e levar a palavra para que, pelo Espírito Santo, mais pessoas sejam fortalecidas, sejam reaproximadas, reintegradas e possam, assim, viver aquilo que Deus realmente quer para nós. A introdução do estudo diz assim: Daniel estava muito feliz em sua cerimônia de profissão de fé. Afinal, ele estava entrando oficialmente para a igreja e participaria pela primeira vez da Santa Ceia com seus irmãos na fé. Estava também agradecido ao seu primo Caio, que tinha insistido várias vezes para que ele viesse conhecer a igreja no grupo de jovens. Por isso, Daniel pediu ao pastor que o deixasse entregar um pequeno presente a Caio no final da cerimônia. Então, como prova de sua gratidão, ele tinha comprado uma caixa de chocolate, a favorita do seu primo. Para sua surpresa, na hora de receber então o presente, Caio disse que não poderia aceitar sozinho.
Então resolveu chamar mais 3 jovens ali à frente do altar, pedindo licença então ao pastor para quebrar o programado, o protocolo, e dividir o presente com eles. Acontece que Caio estava na igreja porque Sílvia o havia convidado. Ela, por sua vez, tinha sido chamada insistentemente por Mariana, e Mariana tinha vindo pela primeira vez há 2 anos a convite de Daniela e Guilherme, um casal de amigos que conheceu no trabalho. Então todos esses jovens estavam felizes e comemorando uma série de acontecimentos que os levou ao mesmo local e possibilitou-lhes compartilharem juntos a ceia do Senhor Jesus na casa do Pai. Então você lembra quem falou de Jesus ou trouxe você à igreja pela primeira vez? Se você foi trazido quando criança, seria possível recuperar a história de como seus pais e outros antepassados seus receberam a palavra de Deus pela primeira vez? Quais foram as pessoas envolvidas no testemunho para que você pudesse ouvir e crer? Olhando essa história, né, e pensando sobre essa história da introdução do estudo dessa noite, uma situação acabou levando a outra. Ou seja, um casal trouxe alguém que, por sua vez, trouxe outra pessoa, foram um instrumento de Deus diante de outro, e assim consecutivamente. Até que chegou o momento de Daniel. Mas se a gente pensar assim, vamos imaginar que alguém destes não tivesse servido como instrumento, não tivesse servido para a ação do Espírito Santo, talvez incentivando, animando e convidando alguém, né, alguém dessa sequência aí para estar na igreja. Talvez Daniel, que é o mais novo recebido como membro da igreja, não estaria ali. Agora podemos pensar com relação então à nossa história. Então Deus usou também personagens da nossa vida, quem sabe os nossos pais, e quem foram os instrumentos diante dos nossos pais. Deus vai usando instrumentos, vai usando servos no decorrer da história diante das pessoas. Talvez você vai lembrar de pessoas que você foi um instrumento para ajudar, para incentivar, para animar a igreja, as coisas de Deus, certo? A palavra de Deus, aos cultos, estudos bíblicos, ou mesmo essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa noite. Então acabamos sendo instrumentos dentro de uma sequência, dentro de uma história. Tá? Então, quais foram as pessoas envolvidas no testemunho para que você pudesse estar aqui hoje? Para que você pudesse pertencer à igreja que você pertence? Para que você pudesse ouvir e crer no Evangelho? Deus usa instrumentos, Ele usa servos, certo? E nós louvamos a Deus por isso. E é interessante e curioso lembrar desses servos, desses instrumentos. E somos gratos a Deus por esses servos, por esses instrumentos na nossa vida. Talvez os nossos pais, o cônjuge, quem sabe os filhos, familiares, amigos, pastores, líderes, membros da igreja, amigos. É isso, afinal, nós que caminhamos em Cristo, vivendo o amor e o cuidado de Deus, queremos que as pessoas que a gente ama e estima também possam estar conosco, vivendo esse amor e cuidado de Deus aqui, e depois também um dia estarem conosco no céu. Eu quero estar com você aqui, querido amigo, querido irmão, querida irmã que participa do estudo dessa noite, quero estar contigo um dia lá no céu. Vamos estar juntos lá por Jesus. E eu tenho certeza que esse é o seu sentimento pelo Espírito Santo com relação a nós todos aqui também, e com relação aos seus queridos. Nós queremos que essas pessoas que amamos, também os nossos filhos, nossos familiares, estejam conosco um dia lá no céu. O texto base, convido você a pegar a sua Bíblia. Nós aqui usamos a NTLH, a nova tradução. O texto indicado é João capítulo 1. Convido você a abrir João capítulo 1, do versículo 40 ao versículo de número 51. Texto que leio aqui nesse momento, então, diante de vós. Diz assim o texto: André
irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido falar, então, a respeito de Jesus. E por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão, Simão, e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então, André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus? O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, então, a leitura do Evangelho, que é base para o estudo, então, dessa noite, João capítulo 1, do versículo 40 ao versículo de número 41. É um belo texto, né? Então, o texto de João 1, 40 a 51 faz parte do começo do Evangelho, onde vemos o chamado de alguns dos primeiros discípulos de Jesus. O foco principal não está na iniciativa humana, mas no movimento do testemunho que conduz ao encontro com Cristo. E essa é a ênfase do estudo também dessa noite. A narração mostra uma corrente missionária que começa com João Batista, aí passa por André, depois Simão Pedro, Filipe e chega a Natanael. É muito interessante pensar que pelo testemunho e convite simples e confiante, Deus estava agindo o tempo todo, segundo o plano da salvação a ser realizado, então, através de Jesus. A história que a gente contou aí a título de introdução, que o autor do estudo pôs para nós nessa noite, ela também vai mostrando uma sequência, uma corrente missionária, podemos dizer assim. E o evangelho do culto, aliás, o evangelho desse estudo dessa noite, da mesma forma, é uma corrente missionária. Tudo começou ali então com João Batista, que é o precursor de Cristo. Aí vem André, aí vem Simão Pedro, Filipe e aí Natanael. Um vai convidando, um vai incentivando, um vai levando o outro no caminho de Deus, servindo como instrumento de Deus. E isso é maravilhoso e nós louvamos a Deus justamente por isso. Então é muito interessante pensar que pelo testemunho, convite simples e confiante, Deus age o tempo todo, segundo o plano da salvação a ser realizado então através então de Jesus. E como eu disse antes, talvez tenhamos uma corrente também missionária na nossa história, né? Tenhamos uma vida, aliás, pessoas que serviram de forma maravilhosa. Agora vamos pensar a importância que dentro dessa sequência tiveram então esses discípulos de Jesus. O Pedro, que ali aparece também. E se alguém não tivesse destes convidado, ou chamado, ou levado o convite? É claro que o convite era de Deus. Eles estavam servindo apenas como instrumentos. Né? E a gente sabe que se ora nós não servimos como instrumentos, Deus pode fazer com que as pedras clamem e proclamem o próprio Senhor Jesus, o Salvador da humanidade.
As próprias pedras Deus pode, ora, usar para trazer também o alento, o cuidado, o abraço de Deus para nós. Isso quer dizer que pessoas de onde não imaginaríamos, talvez até descrentes, né, ou até perdidas, podem ser os instrumentos de Deus na nossa vida. Ou talvez até foram na vida de algum de nós. E isso é surpreendente, isso é maravilhoso. Aí nós entendemos bem aquilo que Jesus disse, aqueles que mandavam os seus seguidores calarem a boca quando esses o aclamavam como Senhor, como Deus. Ele próprio os adverte, diz, olha, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Ou seja, Deus pode providenciar sempre e dar o jeito para que a mensagem vá adiante. Mas nós temos a alegria e o privilégio de poder convidar outros para seguir a Jesus, para estarem conosco na casa de Deus, na igreja, para que possam estar diante da palavra, da Santa Ceia, onde o próprio Senhor Jesus vem, onde o Espírito age, santificando, ou seja, pondo na fé, ou edificando, construindo nos princípios, conceitos e valores que Deus aponta. O versículo 40 aqui cita André, em primeiro lugar. André era irmão, então, de Simão Pedro, um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito, então, de Jesus, que o haviam seguido. O autor do estudo diz, era um dos dois que tinham ouvido justamente o testemunho de João e seguido Jesus. André é apresentado como alguém que ouve e segue. E esse é o modelo para quem quer ser discípulo. O que a gente precisa? Ouvir e depois seguir. Então é aquele que ouve e segue. Discípulo é aquele que ouve e segue. O versículo 41. Ele encontrou primeiro então o seu irmão. Não foi um encontro casual, mas um ato de procurar em amor. Então quem encontra Jesus torna-se testemunha e vai em busca dos que primeiro puderem ouvir. Ele quer que os outros, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que a gente ama, que também possam estar com Jesus, viver o perdão, a certeza da salvação, o amor e o cuidado de Deus. E esse é o desafio da igreja como um todo, o meu como pastor, é o teu desafio, querido irmão, querida irmã. É assim que Deus trabalha. O versículo 42 diz, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele, aí no contexto original em grego, diz o termo usado para olhar, tem o sentido de olhar fixamente. O olhar de Jesus é descrito como penetrante. Também em outros textos bíblicos, o autor do estudo cita Lucas 22:61, Marcos 10:21. Então ele desvenda a identidade e chama a renovação. Aqui o próprio nome de Simão será mudado, anunciando uma característica de sua vida futura como discípulo. Ou seja, agora o seu nome será Pedro, quer dizer pedra. A gente poderia dizer assim, puxa, será que ele era realmente uma pedra? Ou aquilo era um incentivo? Se a gente olhar como Pedro era, né? Bom, ele era o primeiro a saltar, era o primeiro a fazer. Foi aquele que sacou a espada diante do inimigo, foi aquele que estava disposto a andar sobre as águas. Bom, ele foi um dos discípulos especiais de Jesus, aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Lembramos Pedro, Tiago e João, né, que eram os discípulos mais próximos então de Jesus e estavam em momentos especiais, né? Podemos lembrar várias histórias, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, por exemplo, né? No Monte da Transfiguração. Enfim, o versículo de número 43 diz simplesmente assim: no dia seguinte, Jesus então resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse, venha comigo, ou siga-me, na NA, Nova Almeida Atualizada. Então é um chamado curto, direto, mas que aponta para uma continuidade. Seguir vai ser a ação para a vida inteira com Jesus, ou seja, venha comigo, ou seja, agora você vem. Você passa a estar junto agora, você não está mais sozinho.
O estar, caminhar com Cristo é viver as suas palavras e promessas, o amor e o cuidado, aqui o perdão, a salvação, a vida eterna, é ser um instrumento e também estar um dia no céu, ou seja, dá a ideia dessa continuidade, o estar junto. O versículo 44, então, diz: Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. A informação parece só um detalhe, mas mostra que algumas vezes o chamado ao discipulado se dá em contextos de relacionamento. Ou seja, entre amigos, entre contextos de relacionamento, entre o cônjuge, irmãos, amigos, pessoas que nos conhecem, nos amam, valorizam. Então, quando nós os incentivamos, né? Essa pessoa diz: puxa, ele realmente se importa, ele me ama, ele quer o melhor. Isso tira muitas barreiras, com certeza muitos muros são tirados, ou muitas pontes construídas usando essa expressão. E isso é bom, isso é interessante, porque isso ajuda dentro desse processo, dentro desse chamado que ora levamos. Tá? E também por aquilo que se vê dentro de nós, onde o outro que nos conhece vai dizer: puxa, não, ele está bem, não, ele vive esse amor e cuidado, não, ele vive os frutos desse seu contexto, desse cuidado espiritual, ele transmite isso. E aí, a partir disso, vindo esse convite, as pessoas vão ver: puxa, olha que bacana, né? Que bem, puxa, acho que é por aí. Não, eu também quero isso, eu também quero viver isso, eu também quero ter essas certezas, né? Essa tranquilidade. Eu também quero viver esse amor e esse cuidado. Certo? Então, a questão de proximidade favorece, né, ao chamado, ao discipulado. O versículo de número 45 diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Então, a expectativa da vinda do Messias era viva no coração do povo, e especialmente desses que já tinham ouvido a mensagem de João Batista. João Batista, então, foi o precursor de Cristo, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. E a partir disso, a partir dos escritos do Antigo Testamento, das Escrituras, ou seja, eles conheciam as Escrituras, aquilo que ela apontava, falava a respeito do que haveria de acontecer. E também tinha a voz que clamava no deserto, que era João, a voz mais recente, que estava ali apontando para o cumprimento, então, da promessa de salvação no Cordeiro de Deus que haveria de vir para tirar o pecado do mundo e salvar o perdido. O único e suficiente Salvador, o único caminho, a única verdade que dá, então, a vida eterna. A gente olhando agora para o próprio texto aqui, né, o versículo 46 também diz, o 45, Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele, então, a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Conforme, então, as profecias. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Venha ver, ao bairismo irônico e desconfiado, então, de Natanael, Filipe apenas responde com o desafio de ver e comprovar por si mesmo. Então, nos versículos seguintes, Jesus terá uma conversa reveladora com Natanael e irá desfazer toda desconfiança com seu olhar amoroso. Aí vem os versículos seguintes, né? Natanael perguntou: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, né? Um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto. A onisciência de Jesus pode assustar. Ou seja, ele sabia como as coisas aconteceram e como ele estava ali agora diante dele. E o elogia por alguns aspectos, as suas características, o seu ser, talvez o seu caráter, podemos dizer assim.
mas nos maravilha sabermos que ele nos vê com olhos de amor e de cuidado. Ele sabia o que naquele momento debaixo daquela figueira havia acontecido. Tanto que a partir dali ele exclamou de uma forma extraordinária, né? Jesus sendo o Filho de Deus, o Rei de Israel. O que lá aconteceu? Apenas Jesus e ele realmente sabiam o que lá aconteceu debaixo daquela figueira. Mas o fato de Jesus fazer a referência mostrou que a partir daquele momento ele tinha plena certeza que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, a sua onisciência, todo o conhecimento de Deus, o ver todas as coisas, o saber todas as coisas estava evidenciado aqui. E aí na sequência o próprio texto, né, diz, o Senhor é o Rei de Israel, é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. Aí no 49, o comentário do autor do estudo, ali na parte 59, diz: entre os primeiros discípulos já fica evidente o caráter divino de Jesus. Ele é muito mais do que um mestre ensinador, ele é Deus, é onisciente, ou seja, ele tem todo o poder. E o versículo 50, Jesus diz: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você verá coisas maiores. A divindade de Jesus foi algo reforçado com maravilhas, sinais, especialmente no meio às dúvidas e tensões entre os discípulos. No entanto, tudo isso só foi completamente entendido pela fé após a ressurreição. Ou seja, a compreensão clara e plena. Lembramos assim, que Jesus, ele provou quem ele era. Ou seja, o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo quer dizer ungido, designado, marcado. Para que Jesus foi ungido, designado, marcado? Para ser profeta em primeiro lugar. Então ele anunciou a palavra por palavras e milagres. Tanto que João capítulo 20, o versículo 30, lá diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. E ele também foi ungido como sacerdote, ou seja, aquele que veio fazer o sacrifício perfeito pela humanidade. Os outros sacerdotes apontavam para o sacrifício perfeito, Jesus. Sacrificavam ovelhas, bois e pombos. E todos os sacrifícios, o batismo da antiga aliança, a circuncisão, tudo apontava então para Jesus que haveria de vir. Então, como o grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele foi ungido para ser rei, ou seja, profeta, sumo sacerdote e rei. E Cristo significa ungido, designado. Para quê? Apontando a obra, a missão de Cristo. Ser profeta, sumo sacerdote e rei. Tá? E os milagres e os sinais dele tinham por fim justamente testificar que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo que haveria de vir. Então o próprio Senhor Jesus chama atenção para isso no próprio texto. Olha, vocês verão coisas muito maiores. Compreenderam melhor quando? Após a ressurreição. O versículo 51 diz: vocês verão. Então não somente Filipe, nem tampouco os apóstolos, mas todos nós que hoje somos vistos por Cristo, veremos um dia o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem Jesus. Na hora da morte, o que é que acontece? Os anjos de Deus, ou o próprio Senhor Jesus, virão nos buscar. E aí veremos os anjos também. No dia derradeiro, que só Deus sabe quando será, Jesus estará com os anjos e arcanjos. Com certeza os pastores nas campinas de Belém viram os anjos voando e proclamando glórias pelo nascimento então do Senhor e Salvador Jesus. Nós veremos ainda com certeza, queridos irmãos e irmãs, muitos momentos maravilhosos, coisas grandiosas. Por exemplo, na morte será um momento muito especial. E aí é fato, veremos o céu aberto e os anjos, ou o próprio Senhor Jesus vindo nos buscar. E nós louvamos a Deus por isso.
Muito bem, agora vamos a alguns textos bíblicos extras. Aqui tem pense sobre o texto, é uma revisão praticamente do que nós falamos. Então nós vamos aí, dado ao tempo, né, aos textos bíblicos. Atos capítulo 1, o versículo de número 8, é o primeiro versículo que quero ler, então, neste momento. Atos 1, 8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, pela ação do Santo Espírito que nós cremos, pela ação do Santo Espírito, nós, com os dons recebidos, os dons espirituais, nós servimos, e assim também com os dons diversos nós servimos, como testemunhas, até os lugares mais distantes da terra. Mas começa aí na sua casa, começa aí com os familiares e os amigos, e aí nós juntos vamos. E com certeza oportunizamos pessoas a irem aonde nós não podemos ir. Ou mesmo essa mensagem. Muitas pessoas de diversos lugares têm oportunidade de ver, inclusive, esse estudo aqui, posteriormente. Ele está à disposição no mundo todo. Ou seja, pessoas do mundo podem ouvir esta mensagem, que aqui também, nessa noite, nós estamos tendo na ação do Santo Espírito no estudo da palavra. Chama atenção agora também para o Salmo 34, o versículo 8. Salmo 34, versículo de número 8, que neste momento também leio. Diz assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Então, que Deus e o Espírito Santo nos possa fazer descobrirmos, percebermos como o Senhor é bom. E Ele nos guarda, nos assiste, que possamos de fato encontrar segurança nele, conforto nele, força nele, ânimo nele, alegria nele, em todos os dias. João, capítulo 4 agora, nesse momento, agora vamos para o Evangelho novamente. João, capítulo 4, do versículo 27 ao versículo de número 30. Que nesse momento eu também leio, então, diante de vocês. João 4, 27, então, ao versículo de número 30. Diz assim: naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Bom, eu li até o 31, né? Então, o que a mulher samaritana fez depois de ouvir a mensagem e crer nela? Ela foi um instrumento para instigar, para chamar. E os outros que ouviram, com a convicção dela, com o seu testemunho, com o seu chamado, foram lá conhecer. Então, este que é o Mestre, Jesus, o Salvador, então, da humanidade. Então, com certeza, a partir do momento que nós cremos e mostramos isso para as outras pessoas, que realmente nós cremos que isso é especial, que isso é importante, que isto é a verdade, nós vamos contagiar, nós vamos instigar outras pessoas também, sem dúvida alguma. E podem ter certeza que encontrar alguém na rua é alguma coisa, mas quem vive conosco dia a dia vai ter uma percepção mais aprofundada, podemos dizer assim, talvez mais minuciosa, mais detalhada sobre se aquilo que cremos e o que dizemos estão juntos ou não, né? Bom, guardem no coração. Primeiro lugar, primeiro desafio, então, é o testemunho. Uma vez tocados pelo amor de Cristo, recebemos perdão, paz e o seu chamado. Sigam-me, agora sigam comigo, vivam comigo. Ou seja, como discípulos, onde estamos na família, estudos, trabalho, lazer, somos sempre seguidores e somos testemunhas de Jesus. A segunda palavra em destaque, guarde no coração, relacionamento.
Nosso testemunho pode acontecer em ações missionárias, em lugares distantes e diante de pessoas desconhecidas. Mas as oportunidades mais frequentes, talvez mais fortes, surgem com aqueles com quem já nos relacionamos. Então, por isso, a confiança que as pessoas depositam em nós e o modo como elas nos veem no dia a dia são muito importantes. Então, o relacionamento, a partir do testemunho, o relacionamento. Terceiro, paciência. Nem sempre as pessoas lidam bem com o nosso testemunho, pois o ser humano é naturalmente resistente ao Evangelho. Além disso, o mundo confuso e polarizado em que vivemos, as desconfianças são compreensíveis. Agindo com amor e respondendo com paciência, haverá mais oportunidades de sermos ouvidos, as quais serão proporcionadas e usadas então por Deus. Olhem só, né? Diante de um mundo assim tão à flor da pele, talvez tenhamos que dizer, naturalmente o ser humano despreza e vê as coisas de Deus como loucura. Ponto 1. Segundo, com essas polarizações, desconfianças, e se a gente pensar tanta gente sendo iludida e enganada em nome de Jesus, com a Bíblia na mão, em nome de Jesus, o mundo vê os enganos. Com certeza ele fica mais reticente, fica mais endurecido com relação às coisas de Deus, à igreja de Deus, talvez achando, não, todas as igrejas são iguais, é tudo igual. Enfim, então é muito importante, né, nós termos paciência e amor, então, diante justamente das incompreensões, ou diante dessas fragilidades vividas nos dias de hoje. O outro ponto, o convite. Falar de Jesus com confiança, sabendo que o Espírito Santo é quem dará o fruto no tempo certo. Quem põe a fé, quem conserva a fé e leva a produzir frutos, não somos nós. Então, é Ele que faz as pessoas crerem. Agora, nós somos os instrumentos para... vivendo o amor e o cuidado, vivendo o Evangelho, transmitirmos ele também em palavras e atitudes para com as pessoas. Então, a pessoa a quem testemunhamos pode ser acolhida por uma congregação cristã em qualquer lugar onde a palavra seja pregada. Mas precisamos estar atentos às oportunidades para que o venha ver seja um convite direto para a nossa congregação. Por que não? Onde nós já temos a certeza de nos encontrarmos com Cristo na palavra e nos sacramentos. Por que não darmos o endereço, ou seja, sermos os instrumentos? Olha, vamos lá, vamos juntos, vamos lá na nossa igreja, venha lá na minha igreja, ou a congregação que eu pertenço, né? Ou seja, ser direto, por que não? Muitos corajosamente insistem e convidam para lugares onde a mensagem não é anunciada como deveria. Onde ela serve a propósitos humanos, egoístas, mas então sejamos corajosos, incentivemos e animemos. Talvez alguns até digam assim, não, depois os filhos quando crescerem eles vão decidir o caminho. Não é assim. Nós que sabemos o que precisa ser feito com relação ao cuidado da saúde, alimentação, certo? Físico, estudo e outras coisas, também com relação às questões espirituais. Os pais precisam ensinar, sim, e mostrar o caminho para os seus filhos. Eles não podem lavar as mãos simplesmente dessa sua responsabilidade, diante dessa sua responsabilidade. São aqueles que precisam ensinar o caminho às crianças, levar eles a Cristo. E eu vejo isso um grande problema nos dias de hoje. Muitos pais, por exemplo, até ainda levam e permitem a instrução de confirmandos, mas não apoiam, não levam, ou seja, não incentivam, não animam, são um testemunho contrário aos seus filhos daquilo que eles aprendem na instrução de confirmandos. Basta, por exemplo, olharmos o número de alunos da instrução que participam dos cultos nas congregações, também na congregação Cristo aqui de Lajeado, e consequentemente os seus pais, eles não podem vir sozinhos, dependem dos pais. Mas se os pais não incentivam, apoiam e levam, o que acontece? Eles acabam, ou seja, é mais difícil para que o Espírito Santo os conserve na fé, pois são afastados muitas vezes da palavra dos sacramentos. Isso é terrível o que estou dizendo, mas é também um chamado à responsabilidade. Por vezes pensamos, fazer missão lá no outro lado do mundo, em outro continente. Sim, mas a missão começa em casa, na própria casa, perto de nós. Deus ajude e abençoe a todos nós. Doutrina. Quando se medita, ouve e trata a palavra seriamente, ela tem o poder de nunca ficar sem fruto.
porque ela não volta vazia, é promessa de Deus. Sempre desperta novo entendimento, prazer e devoção, e cria coração e pensamentos puros, pois não são palavras inoperantes ou mortas. Não é o mesmo que ler um jornal ou um livro, ainda que seja de autoajuda, que está muito na moda, né? Palestras motivacionais de autoajuda e assim por diante. E pessoas que trazem isso acham que estão fazendo grande coisa. Por quê? Porque desconhecem que essas ações fundamentadas no eu humano, elas até têm um valor num certo momento, mas são palavras mortas. Diferente daquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva, ela não volta vazia. É como a chuva e a neve que descem do céu, diz a Escritura, não voltam sem ter cumprido o seu papel, assim também é a palavra de Deus. E eu creio na palavra, no que a palavra pode fazer no coração e nas vidas das pessoas. Não naquilo que ora o ser humano por si faz, mas naquilo que Deus faz. Enquanto se ouve a palavra, se estuda ela, há esperança. O problema é quando as pessoas não ouvem, ou seja, não estudam ou impedem, né, a ação do Espírito Santo, que age apenas pela palavra e pelos sacramentos. Bom, é isso, que nós sigamos espalhando a palavra, sendo instrumentos da palavra, e com certeza o Espírito vai estar aproveitando bem essas oportunidades. Conclusão do estudo. No caminho para que a palavra de Deus chegasse até você, houve uma longa sequência de anúncios e testemunhos. Pastores pregaram e administraram sacramentos, e muita gente falou, insistiu, convidou e caminhou junto. Muitos tiveram paciência e continuaram a compartilhar a mensagem com alegria. Deus estava agindo antes mesmo que você se desse conta disso, exatamente como lemos no relato do Evangelho de João. Quando André encontrou Jesus, ele não guardou esse encontro para si. Quando Filipe enfrentou a desconfiança de Natanael, não discutiu nem forçou argumentos. Ele apenas disse: venha ver, ou tira as suas próprias conclusões. Venha, dê oportunidade. O mesmo Cristo que olhou profundamente para Simão, revelando quem ele era e quem viria a ser, também olha para você hoje, querido irmão, querida irmã. E esse olhar continua chamando, renovando e enviando também você. Talvez você não se sinta preparado para convencer alguém sobre a fé, e nem precisa, isso não é a tua responsabilidade. O texto bíblico que estudamos não fala de convencer, mas de convidar. Convidar com alegria, com simplicidade, com confiança de quem sabe onde encontrou vida, perdão e sentido para a vida. E certezas, eu digo, não só para essa vida, mas para a eternidade. Então, de que forma você expressa sua alegria e gratidão a Deus no convívio diário com as pessoas? Há alguém próximo a você, na família e no trabalho, ou entre os seus amigos, a quem você poderia dizer com simplicidade e sinceridade: venha ver, vamos junto, venha comigo, vamos à igreja? Que tal? Vamos à juventude? Ou vamos nas servas, vamos nos leigos? Enfim. Quais atitudes, palavras ou preconceitos você precisa abandonar para que seu testemunho reflita mais o amor, a paciência e a alegria que temos em Cristo? Puxa, essa pergunta também é profunda, né? Bom, que pelo Espírito Santo sejamos continuamente guardados em Cristo e possamos seguir como instrumentos maravilhosos do amor e da graça dele aonde estivermos. E podem ter certeza que Deus quer salvar muitos. Deus quer salvar todos. Talvez muitos desses Deus vai nos usar como instrumentos na edificação da igreja, com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens. E destas formas você também contribui como instrumento na edificação. E você sabe o quanto isso é importante, inclusive para que essa palavra que é anunciada possa se espalhar, para que muitos possam ouvir, para que muitos possam, na ação do Santo Espírito, crer e viverem também as palavras e promessas de Deus nesta vida e também para a eternidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi maravilhoso ter estado com você nesta noite. Que bom que você veio aqui participar desse estudo bíblico, né? E fica aí um incentivo, quem sabe, se você quiser, podes compartilhar ele lá no teu Face, lá, ou mandar para amigos especiais. Enfim,
ou mesmo curtindo lá, marcando, vai incentivar e animar para que mais pessoas possam, talvez, querer ver esse estudo também e possam, assim, pelo Espírito Santo, serem tocados, fortalecidos ou trazidos de volta, ou virem até a crer em Cristo e viverem a salvação, a vida eterna. Então Deus guarde e abençoe a cada um de nós e possa continuar na ação do Santo Espírito, agindo pela palavra e sacramentos pelo mundo, para que mais pessoas creiam e sejam salvos conforme a sua vontade. Queremos nesse momento falar com Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor Deus, eu te agradeço porque um dia fui alcançado pela tua palavra e pelo teu amor. Obrigado pelas pessoas que me colocaste no meu caminho para me conduzir a ti. Ajuda-me a viver com gratidão, paciência e alegria, sendo testemunha do teu cuidado. Dá-me coragem e sensibilidade para convidar outros a experimentarem a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, daqui a 2 semanas teremos novo estudo bíblico e você é o convidado. Queremos, nesse momento, Queremos finalizar esse momento cantando, então, mais um hino. E conforme, então, antes anunciamos, queremos cantar nesse momento, então, o hino de número... Seja Deus gracioso e nos abençoe. O hino Seja Deus gracioso, então, e nos abençoe. E assim nos despedimos, então, nesta noite, desejando um abençoado descanso e até a próxima oportunidade. O hino de número 80 do Inário, Louvai ao Senhor. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações da tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Boa noite a todos, sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Amém.